Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as primeiras palavras de Rojas, primeiro reforço do Vasco da Gama em solo carioca. Ele chegou, amigo, Rojas está no Rio, mais novo reforço do Vasco. E para quem acompanha o canal do Gigante, sabe muito bem que eu venho deixando isso bem claro a vocês, que o Vasco da Gama, ele tem por objetivo no ano de 2026, ou melhor, para o ano de 2026, qualificar o seu elenco. O que isso significa? O Vasco ele tem por objetivo trazer jogadores, só que ao mesmo tempo o Vasco tem o objetivo também de liberar atletas. E muito nesse sentido, de trazer atletas e liberar jogadores que não serão mais utilizados, ou seja, qualificar. Como por exemplo vai acontecer no sistema defensivo. O contrato ainda não foi assinado, mas a situação envolvendo Alan Saldívia já está praticamente definida, né? O jogador tem tudo aí para ser o mais novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. E é importante lembrar quem saiu. Saldívia vem para compor o lado direito do sistema defensivo ao lado do Cuesta. Esse jogador ali ao lado do Cuesta era o Lucas Oliveira. Sai o Lucas Oliveira, chega o Saldívia. O que está acontecendo? Está tendo uma qualificação no setor defensivo. O Vasco quer fazer isso em todas as posições. Lateral esquerda, tem o Piton. Tem a situação do Leandrinho, é um jogador que está nos planos, mas tem a possibilidade de ser negociado. Tem o Vitor Luiz. E qual é a situação? O Vasco está no mercado à procura de laterais esquerdos? Não. Só que se o Leandrinho sair, se chegar uma proposta boa pelo Vitor Luiz, o Vasco vai qualificar a lateral esquerda trazendo um lateral. Essa é a situação em todas as posições. Volante, meias, atacantes. Se for para sair, vai chegar um novo e vai qualificar o ataque. E a situação do Rojas é exatamente essa. O Vasco hoje, ele tem, né, no seu setor ofensivo, Pablo Verrete e Ryan, sendo os dois centroavantes. E olhando para as beiradas de campo, o Vasco ele tem o Nuno, o Vasco da Gama ele tem também o Andrés Gomes. Além desses dois atletas, o Vasco tem o David, o DVD, que é um jogador também de beirada, Benjamin Garré. O Vasco tem o Adson, que é um jogador que infelizmente não foi muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz por conta da lesão. E ponto. Acho que é isso, né? Gomes, Garré, David, Adson, Nuno Moreira, Ryan, Paulo Verrete e Chebê. 7 jogadores. 4 de beirada, 5 Ryan podendo fazer essa beirada e 2 mais pivôzões, GB e Verrete. Qual é a situação? Pro lado direito o Vasco tem o Garré, o Vasco tem o Adson. Pro lado esquerdo, o Vasco tem o Gomes, o Vasco tem o Nuno e o Vasco tem o David. Sendo que o Gomes ele pode fazer as duas funções. O Rojas é um jogador que atua no lado esquerdo do campo. Ele é um meia que pode fazer essa função de 10, mas que gosta de atuar ali pelo lado esquerdo do campo. O Gomes, ele é um jogador que vem... Olha só, não estou falando que isso vai acontecer, mas tende a acontecer, tá? Vem para o setor ofensivo já avisando uma saída do David, tá, amigo? Isso é informação. O Vasco ele vai qualificar o elenco e hoje o David é um jogador visto como negociável no Vasco da Gama. Inclusive até ontem, nosso grande amigo Gabriel Andresso trouxe a informação que o David tem grande chance de acertar com o Vitória, tá? A informação é de fato que o Vitória procurou o Vasco da Gama, buscando saber sobre a situação de uma saída do atleta. O Vasco, no primeiro momento que recebeu o contato por parte do Clube Baiano, aceitou fazer negócio, só que as coisas travaram no empresário, porque o empresário do David e o próprio jogador e o próprio Vasco em si, eles chegaram a um consenso de que é um empréstimo de 1 ano, com o Vitória arcando com os salários do David, e uma opção de compra caso o David dispute 7 partidas com a camisa do Vitória. Isso foi colocado em contrato, pedido para ser colocado em contrato. Vitória rejeitou, porque entendeu que era melhor um empréstimo sem, né, essa obrigação de compra por 7 jogos, e as negociações acabaram dando uma travada. Informações nessas últimas horas é que as coisas voltaram a acontecer e tendem a ter um desfecho nesses próximos dias, principalmente após a chegada de Johan Rojas. Então o David é um atleta que deve estar saindo. O Vasco teria para o lado esquerdo o Nuno e o Rojas, e para o lado direito tem aí o Gomes, tem o Adson e ponto.
que é o Garré. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.